O nível de vida que permitiu o crescimento e a prosperidade das gerações passadas já não existe mais, e agora estamos enfrentando uma situação difícil. Pobreza, falta de moradia e abuso de substâncias. Muitas áreas das nossas cidades mais importantes nas Américas estão se deteriorando. Em grande parte dos Estados Unidos, há uma grande quantidade de ratos e resíduos humanos pelas ruas. Mesmo em algumas das áreas mais ricas do país, em apenas 2 anos, milhares de acampamentos improvisados surgiram. Em São Francisco, as autoridades receberam mais de 28 mil reclamações por problemas de saúde pública apenas no ano passado. O estado das principais áreas urbanas é um indicador de uma economia que continua enfraquecendo, e o maior desafio que enfrentamos atualmente é uma recessão que está se aprofundando rapidamente, que poderia gerar conflitos sociais em todo o país. Enquanto alguns estão fugindo das cidades antes que ocorra outro evento imprevisível, como o cisne negro, milhões estão presos em condições muito precárias, sendo totalmente inconscientes dos riscos que os cercam. Uma das principais causas da decadência urbana é a desigualdade econômica, refletida na crescente lacuna entre ricos e pobres. Os preços exorbitantes de moradia e aluguel deixaram muitas pessoas em situações de insegurança habitacional, impedindo-as de acessar uma moradia digna e adequada às suas necessidades. De acordo com um relatório da National Low Income Housing Coalition, em 2023 não havia nenhum estado ou condado nos Estados Unidos onde uma pessoa que trabalhasse em tempo integral, com salário mínimo federal, pudesse alugar um apartamento de 2 quartos a um preço razoável. Além disso, os salários não aumentaram na mesma proporção que a inflação, tornando difícil para as pessoas manterem seu padrão de vida. Segundo o Bureau of Labor Statistics, o salário médio por hora nos Estados Unidos era de $30,17 em março de 2023, representando um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. No entanto, de acordo com o Bureau of Economic Analysis, o índice de preços ao consumidor aumentou 6,2% no mesmo período, o que significa que o poder de compra real dos trabalhadores diminuiu. Esses fatores têm levado muitas pessoas à pobreza ou à beira dela, tornando-as mais vulneráveis a outros problemas sociais, como falta de acesso a serviços básicos, exclusão social, violência doméstica, vícios, doenças mentais e físicas, etc. De acordo com o US Census Bureau, em 2023 havia 39.700.000 pessoas vivendo abaixo do nível oficial de pobreza nos Estados Unidos, representando 12,3% da população. Além disso, de acordo com o US Department of Housing and Urban Development, em 2023 havia 580.000 pessoas sem teto nos Estados Unidos, representando um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Diante desses problemas, algumas pessoas estão optando por se mudar das cidades mais afetadas em busca de áreas mais seguras e acessíveis. De acordo com um estudo do United States Postal Service, entre março e novembro de 2022, houve um aumento de 27% nas mudanças permanentes de endereço registradas pelo Serviço Postal. Os destinos mais populares foram os estados do Sul e Oeste, como Texas, Flórida, Arizona e Nevada. Esses estados oferecem custo de vida mais baixo, menor carga tributária, clima mais favorável e maior liberdade individual. Outra resposta da população à crise urbana é a preparação para um possível colapso econômico e social. Algumas pessoas estão investindo em bunkers, abrigos, armas, alimentos e suprimentos de emergência, a fim de se protegerem de possíveis desastres naturais, ataques nucleares, guerras civis, tumultos ou saques. De acordo com uma reportagem da CNN, as vendas de bunkers dispararam nos últimos anos, chegando a custar $3 milhões cada. Esses bunkers têm todo tipo de comodidade, como piscinas, cinemas, academias, salas de jogos, etc., e são projetados para resistir a qualquer ameaça externa. O papel do governo e dos líderes políticos na gestão da crise urbana tem sido alvo de críticas e controvérsias. Alguns setores acusam os governantes de estarem desconectados da realidade enfrentada pelas cidades e seus habitantes, minimizando a gravidade da situação. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, em 2023, apenas 24% dos americanos tinham confiança no governo federal para fazer o que é certo sempre ou na maior parte do tempo. Além disso, de acordo com outra pesquisa do mesmo centro, 61% dos americanos estavam insatisfeitos com o funcionamento da democracia em seu país.
Outros setores argumentam que o governo tomou medidas para lidar com os problemas urbanos, como o aumento dos gastos públicos, expansão dos programas sociais, estímulo econômico, reforma fiscal, regulação do mercado imobiliário, etc. De acordo com o relatório Congressional Budget Office, neste ano o déficit orçamentário federal atingiu 2 trilhões e 300 milhões de dólares, representando 10,4% do produto interno bruto. De acordo com outro relatório da mesma entidade, em 2023 os gastos federais com benefícios sociais totalizaram 2 trilhões e 900 milhões de dólares, representando 13,1% do PIB. O impacto da recessão econômica e do aumento do custo de vida nas cidades tem sido outro fator que contribuiu para a decadência urbana. De acordo com o National Bureau of Economic Research, os Estados Unidos entraram em recessão em fevereiro de 2022, após experimentar 2 trimestres consecutivos de contração econômica. De acordo com o Bureau of Economic Analysis, o PIB real dos Estados Unidos encolheu 3,5% em 2022 e 1,2% em 2023. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi de 6,2% em março de 2023, representando um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior. Esses dados refletem uma perda de renda e oportunidades para muitas pessoas, especialmente aquelas que trabalham em setores mais afetados pela recessão, como turismo, hospitalidade, varejo, entretenimento, etc. De acordo com o relatório do Brookings Institution, entre fevereiro e dezembro de 2022, 9 milhões e 800 mil empregos foram perdidos nos Estados Unidos, representando uma queda de 6,5% em relação aos níveis pré-pandêmicos. De acordo com outro relatório da mesma entidade, entre fevereiro e novembro de 2022, 3 milhões e 700 mil empregos foram perdidos nas maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos, representando uma queda de 5% em relação aos níveis pré-pandêmicos. A recessão econômica também tem levado a uma diminuição da população nas cidades, o que tem consequências demográficas e sociais. De acordo com o relatório do US Census Bureau, entre 2022 e 2023, a população das 100 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos diminuiu 1 milhão e 100 mil pessoas, representando uma queda de 0,4% em relação ao ano anterior. Essa tendência implica em uma perda de dinamismo e diversidade para as cidades, bem como em menor arrecadação tributária e maior pressão sobre os serviços públicos. Além disso, implica em uma mudança na composição étnica e racial das cidades, uma vez que alguns grupos são mais propensos a migrar do que outros. De acordo com um estudo da Brookings Institution, entre 2022 e 2023, a população branca não hispânica das maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos diminuiu 1 milhão e 400 mil pessoas, representando uma queda de 1,1% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a população hispânica, afro-americana e asiática dessas áreas aumentou em 0,2 milhão, 0,1 milhão e 0,1 milhão de pessoas, respectivamente, representando um aumento de 0,2%, 0,1% e 0,3% em relação ao ano anterior. Outro fator que contribuiu para a decadência urbana é o aumento do custo de vida e o endividamento das pessoas. O custo de vida aumentou muito mais rapidamente do que os salários e rendimentos, forçando as pessoas a recorrerem ao crédito para lidar com os crescentes gastos em áreas como saúde, moradia, educação, cuidados infantis, transporte, etc. De acordo com o Bureau of Economic Analysis, o índice de preços ao consumidor aumentou 6,2% entre março de 2022 e março de 2023, representando o maior aumento anual desde 1982. De acordo com o Federal Reserve Bank of New York, a dívida total das famílias americanas atingiu 15 trilhões e 100 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Esses dados mostram que muitas pessoas estão vivendo além de suas possibilidades, tornando-as mais vulneráveis a choques econômicos e insolvência. De acordo com um relatório do American Bankruptcy Institute, no primeiro trimestre de 2023, foram registradas 189 mil falências pessoais nos Estados Unidos, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. De acordo com outro relatório da mesma instituição, no primeiro trimestre de 2023, foram registradas 5 mil falências empresariais nos Estados Unidos, representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Um último tema abordado neste vídeo é a preparação para desastres e recessão como uma tendência crescente entre a população americana.
Como mencionado anteriormente, algumas pessoas estão investindo em bunkers, abrigos, armas, alimentos e suprimentos de emergência, a fim de se protegerem de possíveis desastres naturais, colapsos econômicos e distúrbios sociais. Essa tendência reflete um sentimento de incerteza e medo em relação ao futuro, bem como uma falta de confiança nas instituições e líderes para garantir a segurança e o bem-estar da população. De acordo com estudos do Pew Research Center, realizados em 2023, cerca de 79% dos americanos acreditavam que era muito ou bastante provável que ocorresse uma crise econômica importante nos próximos anos, enquanto cerca de 69% pensavam o mesmo sobre um ataque terrorista significativo em seu país, e aproximadamente 64% tinham a mesma percepção em relação à possibilidade de um grande desastre natural em sua área. Em conclusão, pode-se afirmar que a decadência das cidades é um sintoma da crise econômica e social que os Estados Unidos estão enfrentando. Essa crise tem múltiplas causas e consequências, afetando tanto as condições materiais quanto emocionais das pessoas. Diante dessa situação, é necessária uma ação coletiva e coordenada de todos os atores sociais, políticos e econômicos para reverter ou mitigar os efeitos negativos da crise e construir um futuro mais justo, sustentável e resiliente para as cidades e seus habitantes. Agora é a sua vez. Você acredita que a crescente desigualdade entre ricos e pobres é a principal causa da decadência urbana? Diante da crise urbana, algumas pessoas estão optando por se mudar para áreas mais seguras e acessíveis, enquanto outras estão se preparando para possíveis colapsos econômicos e sociais. O que você acha dessas respostas da população? Você acha que são medidas eficazes ou devemos buscar outras maneiras de lidar com os problemas urbanos? Que mudanças você acha que deveriam ser feitas na política e na governança para abordar de maneira mais eficaz a decadência urbana e a crescente recessão econômica? Agora você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.